Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade no estudo do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral. O Evangelho que leremos é o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória do céu, no céu. Obrigado. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes, que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Amado Mestre Jesus, nos reunimos para estudar a doutrina espírita em Teu nome. Ajuda-nos. Permita que os nossos irmãos, Teus enviados, possam estar ao nosso lado, nos sustentando. O irmão altivo, diretor da nossa casa, as irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, como pedimos a inspiração da nossa irmã Ivone e do Charles, responsáveis por este estudo. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos na página 56. Não é? Estamos estudando o capítulo 3, o capitão da fé. Todavia, não o contentara
o entendimento com um jovem de Louvigny. Incômoda apreensão angustiava-lhe o coração, perturbando-o sensivelmente. Consultou, por isso mesmo, a Monsenhor de B, superior do convento em que se criara e educara, seu mestre e pai adotivo, ao qual se prendia por profundos laços de estima e respeito. Monsenhor de B, porém, homem experiente, coração habituado a longas ponderações no silêncio dos claustros, respondeu pensativo, enquanto o claro sol do mês de julho se extinguia no poente, enchendo de revérberos róseos e quentes a sala ampla onde se realizava a audiência. Então, esse é Luís de Narbonne, consultando o Monsenhor B, que o criou no convento. E o que o nosso Luís de Narbonne queria? Um conselho sobre a família de La Capelle, que o nosso irmão, que ele citou aqui em cima, o jovem Louvigny, esse era o irmão da moça que era prometida ao Carlos. O médico, o pastor de almas, o seguidor de Calvin. De Calvin não. Calvin na França. De Martinho Lutero. E o senhor Louvigny falou bem da família. Ele falou que eram homens de bem, eram camponeses, eram ricos, eram pessoas consideradas, mas mesmo assim ele não se deu por satisfeito. Vamos ver então o que o senhor Monsenhor B vai falar. Ô Adilane, senta aqui, por favor. Senta aqui do meu lado. Faz favor. Luís, meu filho, desgostam-me sobremodo os compromissos que assumiste com Guise e Catarina para uma perseguição a huguenotes. Prevejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho. E observo que existem aí mais interesses políticos e dinásticos que mesmo religiosos. Detente por quem és e deixa em paz, no seu rincão, os inofensivos de La Chapelle. Olha o que o Monsenhor disse, o que foi pai dele, que o educou no convento, deu um conselho bem prudente, racional e prudente. Senhor, mas são perigosos revolucionários. A denúncia partiu da própria abadia de... O que praticam ali é a destruição da própria fé católica. Nós vimos que o capitão da fé, né, o nosso Luís de Narbonne, conhecido como capitão da fé, era mais um fanático religioso, um fanático católico, do que mau. Do que mau. Monsenhor levantou-se apreensivo, replicando:
conheci o Conde de La Capelle. Eu vou falar La Capelle, não La Chapelle. Acho que é La Chapelle. Me perdoem aí que eu não sei. O velho, e jamais considerei revolucionárias as suas ideias. Faze o que entenderes. Todavia, declaro-te que isso me desagrada e eu tremo pelo futuro. Agora você vê o fanatismo, o que vai levar esse jovem de 20 e poucos anos sofrer ao longo de séculos e fazer sofrer muitas pessoas. Essa matança de São Bartolomeu, né, o massacre dos huguenotes, ou melhor, matança de São Bartolomeu não, a matança no dia de São Bartolomeu, repercute até hoje. Até hoje. E ele foi aconselhado, né, com bastante prudência pelo bispo. E continua aqui. Mas, forçando-se ainda a uma atitude ingrata, atestado significativo da inquietação que o caso lavrara em sua consciência, procurou ele a própria Catarina de Médicis, esquecendo-se de que não era pela mesma estimado, mas insistindo na procura de alguém que o incitasse à perseguição aos pacatos renanos, lá do rio Reno, né? Moravam ali à beira do Reno. Perseguição que a sua consciência e o seu coração muito intimamente reprovavam. Indiferente e orgulhosa, sobrecarregada de problemas num dia de múltiplas audiências, às vésperas da inesquecível data do São Bartolomeu, a grande soberana respondeu irritada. Os de Bittencourt de La Capelle foram amigos do trono e seus leais servidores, ao tempo de SSMM, Francisco I e Henrique II. Sois o fiscal da igreja, conde. Compete-vos investigar e deliberar. Olha só que interessante, até Catarina de Médici não deu força para ele, não. Ela tinha até interesse político ali, mas, né, deixa com ele, vai você investigar, né? Disse e virou-lhe as costas, encerrando o assunto para atender outro delegado. Narbonne, então, após mais um dia de indecisão, escreveu a Carlos Felipe a carta que conhecemos, aguardando o relatório do emissário, em cuja umbridade confiava, e a resposta do destinatário para novas deliberações. Lembram da carta que ele escreveu? Deixa eu ver aqui. Não, foi uma carta interessante. O outro foi duro na resposta. É porque eu não sei onde é que ela está aqui. Mas está aqui. Vamos ver se a gente encontra aí. Vê se vocês encontram a carta. É no capítulo anterior. Onde fala que vai defrontar ele? É a carta que ele recebe. E eu ia ler para vocês. Tá aqui, eu estou achando aqui. A carta foi essa que ele escreveu. Vou relembrar a carta, tá? Ele disse aqui, está na página 40, no meu livro. Acaba de chegar às nossas mãos. Acharam?
Achou aí, Edilane? A carta do capitão da fé, que escreveu a Carlos Felipe. Achou? Acaba de chegar. Pode ler, Edilane. Não, você está lendo, pode ler. Acaba de chegar às nossas mãos gravíssima denúncia a vosso respeito e a respeito de vossa família, apontando-vos como dos mais ativos propagandistas da seita sacrílega de Martinho Lutério e João Calvino, em solo francês. Sendo todos vós considerados, no momento, verdadeiros revolucionários e instigadores do povo, por deferência aos vossos ancestrais, desde os leais cavaleiros das Santas Cruzadas e todos os antigos servidores da França e amigos da realeza, assim como por leal admiração às vossas qualidades pessoais, de quem se ouvem reiterados elogios, aconselho-vos prudentemente a vos retirardes da França com toda a vossa família, logo após o recebimento desta epístola, ou a relegardes a reforma, aceitando o batismo, renegardes a reforma, aceitando o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana, acompanhado de vossa família, em presença das autoridades civis e eclesiásticas de Paris, as quais estarão prontas a jubilosamente vos receber em seu seio. Mais alguns dias e será tarde, porque severas reações se iniciarão contra a heresia luterana e calvinista. Agradecei esta advertência à lealdade do vosso comum amigo Arthur de Louvigny, Raymond, o qual, partindo agora em missão do governo para o estrangeiro, generosamente intercedeu por vós. Essa foi a carta que o capitão da fé escreveu ao Felipe, aos Carlos Felipe. Ele recebeu a carta, leu a carta, olha só, leu o jovem huguenote numa atitude de quase impaciência e com um sorriso sereno passou ao pai, que o fitava em silêncio. E ele falou, teremos perseguições. Vamos ver como ele respondeu à carta. Ao que ele responde ao mensageiro. Dizei ao vosso capitão que Carlos Felipe II de Bittencourt de la Chapelle, agradece o favor da advertência, mas que considera os seus arrazoados demasiadamente impertinentes para serem aceitos por um homem de honra. Só falou isso. Deu uma boa resposta, né? O oficial pertigou-se, não podendo ocultar o assombro. Esse oficial era o mensageiro, né? De que se sentiu possuído ante tão temerárias e descorteses palavras, impróprias daquele que as proferia. E aí, o capitão da fé recebeu essa resposta. Nós vimos que o capitão da fé escreveu porque a rainha mandou que ele investigasse, né? Vamos lá. Vamos voltar ao nosso estudo. Por uma tarde, qual é a página aí, Tiago? Na minha 58. Vamos voltar onde nós estávamos. 51. Por uma tarde de domingo, alguns poucos dias depois do terrível massacre verificado em Paris, e antes da possibilidade de quaisquer noticiários chegarem às províncias afastadas, encontravam-se
toda a família e a criadagem do castelo de La Chapelle, reunidas no salão de pregações ou igreja doméstica, recordando as primeiras tentativas apostólicas para a difusão da verdade evangélica, realizando o seu culto vesperal domingueiro. Repleto o salão, graças às presenças dos colonos e de alguns pequenos proprietários de herdades vizinhas, simpatizantes da causa. Dir-se-ia antes um templo verdadeiramente cristão, simples e eficiente, onde a presença do Senhor se fizesse sentir pelo respeito de cada um e onde a presença... Onde se fizesse sentir através do respeito de cada um e continuar. Aqui não tem através, não. E das vibrações dulcificantes que, quais cascatear de bênçãos reanimadoras, né? Se diluíam sobre os corações dos congregados. Então eles estavam num salão estudando o Evangelho de Jesus. Os colonos, todo lá no castelo da família, toda a criadagem no castelo da família de La Chapelle. O sol da tarde, brando e nostálgico, atravessando os vitrais multicores das ogivas amplas, emprestava ao recinto uma suave transparência de santuário, enquanto unção piedosa estendia blandícias espirituais, até mesmo sobre os campos, as searas e os apriscos. Baliam docemente as ovelhas já recolhidas, o gado mugia sonolento e bonachão. Esvoaçavam irrequietos à procura dos ninhos entre os beirais e as cornijas do venerando solar, os pombos ariscos e vistosos, ao passo que voltavam as andorinhas em bandos para o aconchego noturno. E como que enternecidos todos os animais ante a solenidade augusta do entardecer, esperavam solidários as primeiras nuances do crepúsculo. Continua. Carlos Filipe, o fiel pregador evangélico, representante ali da reforma religiosa, que se operaria pelo mundo inteiro, com Lutero, Calvino e seus adeptos. Explicava aos fiéis humildes e atentos como lhe era dever as letras das Escrituras Santas. Era ainda o sermão da montanha que ele, de preferência, dava aos pequeninos e simples de coração, visto que nessa exposição sublime de toda a moral cristã se encontrava o segredo da paz entre os homens, porque eram normas para o cumprimento dos deveres morais de cada um perante si mesmo, perante as leis
do Criador e perante o próximo. Sua voz enternecida, doce e afável, contagiante de convicção e fé, seria como que o eco das vibrações augustas da Galileia distante, a se derramarem em inspirações sobre ele, e como que dulcificavam o próprio ar da tarde, evocando a epopeia sublime das pregações messiânicas, enquanto predispunha os corações para a comunhão com o céu, em haustos de inefáveis esperanças. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? E assim, tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Todos aqueles, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao insensato que edificou sua casa sobre a areia. E qual o professor emérito, zeloso do progresso dos discípulos queridos, auxiliava os fiéis em análises profundas, guiando-os nos raciocínios indispensáveis pelos caminhos encantadores da evangelização dos corações, do que advém à ascensão moral da humanidade. É por isso que ele estava sendo condenado. Porque ele estava explicando o Evangelho fora da Igreja Católica. Por isso que ele estava sendo chamado de herege. Por isso que toda a sua família vai ser morta covardemente. Naquela época só podia fazer esses, não vou dizer nem estudos, mas só podia falar sobre isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Só que a igreja vinha abusando do seu poder. E, dentre tantos outros abusos, a gota d'água era a cobrança das indulgências. E Martinho Lutero, Calvin, eram padres, pertenciam à igreja, se rebelaram contra isso. Foi o que foi conhecido como a Reforma Protestante, a primeira reforma. Depois veio a Contra-Reforma da igreja, né? Veio a primeira reforma. E eles foram perseguidos. Alguns reis da Europa estavam deixando o catolicismo para se tornar protestantes. É por isso que virou uma guerra política. Não estava nem aí para a religião. A religião foi um pano de fundo. Quem ia mandar mais. Pois é. E a igreja também não queria perder o poder. Porque ela era a igreja que mantinha o poder. Você vê bem depois lá, já no século
XIX, no final do século XIX, quando Napoleão Bonaparte assume a França, ele toma a coroa do Papa e diz, né, o rei sou eu. Não, ele não diz o rei sou eu, isso aí é um outro que diz. Ele toma a coroa do Papa e coroa Josefina. E o Papa ficou, né, a ver navios. Então ele estava dizendo aqui, quem manda sou eu, e estava dando um recado para a igreja. E a igreja já vinha desacreditada, pós-Revolução Francesa, ali era a continuação da Revolução Francesa. Então essa guerra vem de muito tempo. Ela vem de muito tempo. A igreja começa lá no século IV, ela vem se fortalecendo, tem as cruzadas, chamadas Guerras Santas, por isso esse povo lá, o povo árabe, a maioria não gosta dos cristãos, por isso, porque tomaram a força. Vê que Jerusalém é cobiçada pelos católicos, pelos muçulmanos e pelos judeus, as principais religiões, porque é o berço das religiões, de cada uma delas, brigam até hoje. Depois a igreja com seus desmandos, vindo a Inquisição, acho que ali século XI, século XII, começa a Inquisição, que vai até bem recente, vai até o século XVIII, E ela foi fortíssima, foi bem pesada na Espanha e em Portugal. Ali ela foi dura. Enfim, por não comungar da mesma maneira, porque a ideia é a mesma que a igreja tinha, foram perseguidos. Então vamos lá, continue aí, Adilane. Subitamente, aí, não é? Ecoa até o segundo andar, onde se situa o salão de pregações. O badalar alarmante da sineta do pátio. Rumores confusos, insólitos, aterrorizadores, gritos de alarme e desespero, ladridos de cães, relinchar de cavalos, o ruído característico de patadas apressadas no lajedo, como se uma tropa invadisse a propriedade, entrechocar de ferros. Isso aqui tá brabo. Então vamos lá. Tem alguma diferença do que fez agora aí covardemente um grupo terrorista em Israel? Que tristeza. Não tem diferença nenhuma. Muito triste. Né? Começaram por um grupo que estava numa festa. Ali mataram mais de 200, não é? Aí você vê, quem são, vamos pensar um pouquinho, aqueles espíritos que estavam ali. Não estamos justificando a truculência, a animalidade, a inferioridade daqueles que foram o motivo de escândalo. Mas o escândalo há de vir. Quem eram aqueles espíritos? Poderia ter ali alguns desses que participaram desse massacre aqui, na noite de São Bartolomeu? Né? Poderia? Não poderia? A gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus permite que isso aconteça porque tem uma razão de ser. Quem eram aquelas crianças? Nada se justifica. Mas a gente não pode esquecer que as crianças foram homens no passado. E tinham que passar por aquela situação, por aquela expiação.
O escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Vamos lá. Então eles estavam reunidos em oração no castelo de La Chapelle. Acho que é La Chapelle, deve ser, né? La Chapelle. Pronto, La Capelle, nem eu nem você. Chapelle. Eles estavam lá reunidos É em oração, francês. estudando o Evangelho, aquelas Chapelle. partes que nós acabamos de ler, as bem-aventuranças, e subitamente ecoa até o segundo andar, onde se situa o salão de pregações, o badalá alarmante da sineta do pátio. Rumores confusos, insólitos, aterrorizadores, gritos de alarme e desespero, ladrilhos de cães, relinchar de cavalos, o ruído característico de patadas apressadas no lajedo, como se uma tropa invadisse a propriedade, entrechocar de ferros, tal se um assalto se improvisasse à pressa. Acompanham o alarme da sineta, a qual em dado momento silencia, como se aquele que a agitasse se visse impedido, inesperadamente, de continuar a fazê-lo. E era o que estava dando o alarme, que estava acontecendo, alguém que estava lá, né? E tudo levando a crer aos fiéis surpreendidos que algo estarrecedor se verificava à entrada do castelo. No salão, como de resto geralmente acontecia com as edificações muito antigas, as janelas, conquanto avantajadas, eram inacessíveis, raramente permitindo fácil contemplação para o exterior, não só por apresentarem peitoris muito largos, como ainda por se localizarem em plano muito elevado, quais janelas de prisão, a menos que alguns degraus removessem a dificuldade, visto que, por sua vez, o salão de que tratamos era construído vários degraus abaixo do nível comum do referido andar, dando antes ideia de um anfiteatro, o que impediu alguém de, no momento, espionar para o exterior a ver o que se tratava. De início, Carlos procurou não se preocupar com confusão e alarido que até ali chegavam amortecido, e continuou com a palavra explicativa, que em seus lábios eram análises maviosas e profundas, a construírem horizontes novos na mentalidade religiosa daqueles que o ouviam. Mas elevando-se o bulício, como se machadadas violentas depredassem portas, permitindo arrombamentos, as pessoas presentes se ergueram, alvoroçadas e pávidas, estabelecendo-se então incontida desordem, porquanto há aterrorizantes suposições que ninguém se encorajava de definir, estamparam-se nos semblantes transfigurados e lívidos de todos. Ele suspendeu então a exposição sublime do Sermão da Montanha, que fazia, e pelos seus olhos espirituais, ou através dos refolhos da sua mente, harmonizada com o bem e o dever, uma visão singular desenrolou-se. A cena patética do Calvário, onde o mestre Nazareno expirava, como que se desenhou no ângulo das suas sensibilidades psíquicas, e um doce murmúrio, provindo dos confins do invisível, repercutiu harmoniosamente em suas próprias vibrações, assim restabelecendo a serenidade em seu espírito. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, descendo os degraus da tribuna que tão honrosamente ocupara, exclamou sereno para os que o rodeavam:
Tende bom ânimo, irmãos. Jesus estará conosco. Soou o momento do nosso supremo testemunho. Lembremo-nos dos primeiros cristãos que, por amor à palavra do Mestre, morreram sorrindo e cantando à frente dos leões. O Senhor honra-nos com a glória do martírio por seu nome. Conhecemos a sua verdadeira palavra. Estaremos, portanto, preparados para sabermos morrer perdoando aqueles que nos ferem. Olha que homem de fibra, né? Aí a gente também se pergunta, por que Deus permitiu que um homem tão bondoso, tão caridoso, simples, inteligente, morresse de forma tão brutal? Quem sabe também não foram eles que tocaram lá o fogo na época do Cristo? Quem sabe não, certamente estavam lá. Por isso eles foram resignados nessa. Aí a gente pensa na gente, os guias têm ditos para a gente aqui, para todos nós, vocês todos são médiuns falidos. Nós estamos juntos com vocês, a hora é essa. Não esqueçam, nós somos falidos e somos falíveis. A gente pode falir de novo. Por quê? Nós estamos como médiuns, no momento difícil, as coisas devem apertar um pouco mais, com essas guerras, com essas confusões, tudo indica que isso vai se alastrar pelo mundo, e nós estamos hoje aqui, lutando conosco mesmo. O que nós fizemos lá atrás também? Fomos anjinhos? Quanta renúncia você tem que ter para ser um cristão, um médium cristão? Quanta renúncia! E você tem que renunciar coisas que você gosta. Você ainda gosta. Com a educação, você vai superando, o que é apaixonante em função do seu trabalho. Mas quanta renúncia! O que fez você, Márcio, despencar do outro lado da cidade? Levou quantas horas para chegar aqui? Veio rápido. Às vezes leva 3 horas. 3 horas chovendo para vir aqui nessa casa. Tem algo que ele não sabe nem o que é, mas que está levando, trazendo ele para cá. Assim como trouxe cada um de nós. E muitos virão, outros virão muitos. O que é isso? O que faz isso? O magnetismo que atrai, o guia que traz. Reunir um grupo para poder manter viva a fé cristã, viva a doutrina espírita, já que estão deturpando tudo por aí, até o Evangelho de Jesus. Mais deturpado do que já foi, mas continuam ainda mexendo mais. E querendo também mudar a doutrina espírita. E a gente tem sido alertados, Cuidado, prestem atenção. Então, quem somos nós? Quem fomos no passado? Não importa, não preciso saber quem eu fui, mas tudo indica que não fomos flores do campo, Não fomos. Tudo indica isso. E estamos aqui para trabalhar. Vencer as nossas más tendências, vencendo o nosso egoísmo, o nosso autoritarismo, todas essas bobagens que a gente ainda traz, infelizmente. Pelo Cristo. Vencendo as nossas diferenças. Então vamos aqui mais um pouquinho. Está interessante a história, Interessante a história. Olha, os 3 livros, vocês agora vão acompanhar a história do Narbonne até
O ano que vem, acabando os 3 livros. Onde que nós paramos? O Senhor honra nós. Vai lá. O Senhor. Isso. É isso aí. Eu não sei onde é que está. Voltou-se por um momento em direção a Louvenier e murmurou, como para si mesmo, os olhos alargados de pranto. Os olhos alagados de pranto. A Louvenier era a noiva dele, né? Isso não é um homem, não? É o sobrenome. Ah, entendi. Minha pobre Ruth, que será de ti? Ruth era a irmã dele, que a gente vai saber que é a Ivone hoje, certo? Minha pobre Ruth, o que será de ti? Não é a noiva, não? Não. Vamos lá. Voltou-se por um momento em direção a Louvenier e murmurou como para si mesmo, os olhos alagados de pranto. Minha pobre Ruth, que será de ti? Não concluíra, porém, tão tocantes palavras com o próprio pensamento, e um pajem da portaria entrou na sala desvairadamente aterrorizado, bradando. Vai. O castelo está invadido pela soldesca. Soldadesca. É a soldadesca. Tropas do governo e da igreja em busca de huguenotes. Mas, antes mesmo que Carlos ou outro qualquer circunstante pudesse pronunciar uma única palavra, eis que soldados entraram no recinto, tornado sagrado daquele momento em diante, tendo à frente um jovem capitão hercúleo e belo, com as insígnias da Igreja de Roma e do Senhor de Guise, e cuja espada se conservava desembainhada. 10, 15, 20 oficiais militares com uma cruz branca aplicada ao peito entram no salão, bradando em reboliço. Será para a glória de Deus e honra da igreja. Que coisa, hein? Com uma cruz no peito, com a espada na mão, e diz que vai ser para a glória de Deus e a honra da igreja, a matança que vai acontecer ali. Então vamos lá, Dilane. Ruth de la Chapelle é irmã, é a filha, é a irmã mais nova, filha do casal Carlos, eu não me lembro o nome da mãe. Eram 5 irmãos e a caçula, a menininha, a Ruth, que ele educava e que ele preparava para ela se casar com um nobre da Alemanha, lembra? Uhum. E como ele respondeu a carta daquele jeito e aguardava já esse acontecimento, ele mandou a Ruth para a casa da noiva dele, mandou a Ruth para lá, para que ela ficasse protegida, para que ela passasse alguns dias lá. Então a Ruth não estava presente. Depois que ela vai tomar o nome de Otília, aí vocês vão saber por quê. Otília de Ludwig, ela vai tomar o nome da noiva do irmão, para ela se vingar. Mas isso é uma história que está lá na frente. Então ele perguntou pela Ruth, os soldados entram e vamos lá, continua lendo um pouquinho mais. Muito pálido. Não, pode continuar a ler. Achou? Achei, tá aqui. Tá Pode aqui. ler. Muito pálido, mas sereno, certo de que viviam, ele e seus fiéis, os últimos instantes sobre a terra. Carlos Felipe avança para o jovem, que se destaca como chefe da tropa, exclama com
Senhor, eu, Carlos Felipe de Bretencourt de la Chapelle, sou o responsável por esta assembleia, dirigente que sou deste núcleo de aprendizes do Evangelho do Cristo de Deus. Deixai que sigam em liberdade estes pequeninos, que nenhum mal praticaram, e prendei-me a mim, que sou o responsável. Por um instante fugaz, continua. Por um instante fugaz, o belo capitão cruzou o olhar com o jovem. Doutor Huguenote. Repareceu indeciso, como se algo em sua alma ou em sua subconsciência o detivesse em advertência suprema. O mesmo olhar, breve e desvaiado, relanceou ele pela família de La Chapelle, agrupada em torno do seu amado primogênito. Detendo-se, porém, um instante na Condessa Carolina. Carlos, esperançado, ia tentar algumas palavras, na expectativa de mercês para quantos os rodeavam, mas não pudera nem mesmo articular qualquer monossílabo a mais. Porque Luís de Narbonne, pois era ele o comandante da tropa invasora, já levantara o braço, empunhando a espada em sinal a seus sequazes, bramindo na convicção de que cumpria um sagrado dever religioso. Cumpri o vosso dever, irmãos, será para a glória de Deus e honra da Santa Igreja de Roma. Uma espada trespassou o coração do jovem pastor reformista, que cai banhado em sangue, a expressão serena, os olhos como delicados numa visão celeste, e como se os céus desejassem simbolizar, naquele instante, o móvel augusto do martírio. A Bíblia, que ele trazia em mão, cai aberta sobre o seu peito, tingindo suas páginas o sangue quente e palpitante que de seu coração, aberto corre em borbotões, alagando os tapetes. Gritos desesperados ouve-se então. Estabelece-se pavoroso pânico, todos desejando em vão escapar do salão, furtando-se às atrocidades que adivinham nas fisionomias alteradas dos invasores cruéis. Ao lado de Carlos caem seus pais, que correram a socorrê-lo. Um trucidamento macabro fere-se naquele amplo recinto, que momentos antes se beneficiava ante as dulcíssimas vibrações evocadas pelo sermão da montanha, e em cuja atmosfera parecera deslizar, distribuindo bênçãos e encantamentos espirituais, o vulto amoroso e protetor do Nazareno, através das pregações eficientes do servo fiel, sacrificado no cumprimento do dever. Um por um tombam mortos, trespassados por lanças, machados ou espadas, os irmãos de Carlos Felipe, suas cunhadas, seus sobrinhos,
os visitantes do dia, os tributários e vizinhos que haviam acorrido ao dever dominical para com o Criador. Todos desarmados, incapazes de empunharem armas assassinas por bem quererem observar as recomendações do Evangelho que respeitavam, aprisionados num recinto de difícil escoamento, cercados em todas as saídas por uma soldadesca feroz, aqueles pobres huguenotes, mais verdadeiros cristãos do que o mesmo adepto de Lutero ou de Calvino, não lograram, aliás, tempo sequer para raciocinarem sobre os meios de se furtarem aos massacradores. Uma cunhada de Carlos, abraçada aos 2 filhos de tenra idade, prostrada de joelhos, pede misericórdia para aqueles rebentos de seu coração, os quais, aterrorizados, se agarram ao seu pescoço, chorosos e trêmulos, enquanto veem o pai carinhoso, também ao lado, varado por uma lança. Como resposta, porém, a tão patética súplica, a infeliz mãe vê perfurados pela mesma lança os 2 filhinhos amados, antes de ela própria, sobre seus corpos ainda em convulsões, tombar igualmente trespassada, louvando a Deus pela felicidade de com eles também morrer, pelo amor de Jesus Nazareno. Triste história. Nós não vimos agora crianças também serem degoladas? Quem foram essas crianças? É comovente, né? É comovente. Quiçá alguns de nós não estivemos lá. Porque foram milhares de pessoas assassinadas cruelmente, simplesmente por ter uma religião diferente da oficial. E a tais horrores, presidindo o belo capitão da fé, impassível, pálido, talvez emocionado, senho carregado, uma grande cruz branca aplicada no peito, os escapulários da Eucaristia sobre ela, fanático religioso na verdadeira expressão do termo. 2 horas depois, abandonava o castelo com sua tropa de fanáticos mercenários, prosseguindo a caçada aos huguenotes pelas demais povoações vizinhas, fiscalizando sempre se os trabalhos corriam normalmente. Atrás, porém, ficavam a morte, a depredação, o incêndio, searas e moinhos devastados, trágico escarmento a quantos ainda ousassem pretender sobrepor a reforma aos dogmas e imposições de Roma. A igreja não é culpada só pela Inquisição, ela também é culpada por essa matança e culpada de muitas outras truculências que ela cometeu pelos seus bispos, pelos seus padres, pelos seus papas. E permaneceriam as consciências de tantos horrores, estigmatizando sua consciência através dos séculos, até que expungidas fossem as máculas de tantas iniquidades sob méritos penosamente adquiridos pelas vias do sofrimento e do verdadeiro bem.
História macabra. Tem um livro interessantíssimo ali chamado A Noite de São Bartolomeu. Procura ler. A noite de São Bartolomeu. Pois é. Agora a gente vendo a repercussão dessas dores pelo mundo, há injustiça, e grande injustiça, porém não há injustiçados. Que faz a prece, Edilene. Termina. Pode fazer. Não dá não, Santo. Não dá para mim fazer a prece, não. Não vai sair minha voz. Terminamos, Jesus, o nosso estudo, agradecendo aos guias aqui presentes, a nossa irmã Ivone, o Charles, que é o Carlos Felipe, e a todos os espíritos que se fazem presentes, que estiverem envolvidos nesta história. Agradecemos ao altivo e aos guias da nossa Casa de Amor pela leitura que nos fará mais pensativos, meditativos sobre o nosso papel diante da vida, diante do Cristo, diante da fé que abraçamos da nossa querida doutrina espírita. Que Deus nos ajude a discernir, que Deus nos dê coragem de manter a nossa consciência sempre pura e limpa, tanto quanto o nosso coração, e prosseguirmos contigo, Jesus, à nossa frente, e a doutrina espírita iluminando o nosso caminho. Em nome, então, desses guias amorosos, em nome do amor, que realmente seja em nome do amor a nossa jornada aqui na Terra, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.